Olá aluno, olá aluna, sou o professor Danilo e nessa aula vamos falar sobre gases ideais, gás perfeito. Antes, qualquer dúvida que você venha a ter, deixe aí nos comentários que estamos aqui para te ajudar, tá bom? Então vamos lá, modelo do gás ideal. Assim como na vida, nada é ideal, nada é perfeito. Olá! Para você que trabalha com educação, seja em seu município, seja em colégio particular, nós temos um plano especial para seus alunos, para que eles tenham acesso à nossa plataforma e tenham reforço escolar online. Entre em contato conosco. Para você que é aluno e quer ter um reforço escolar particular, também entre em contato. Temos um plano especial para você. Por isso, a teoria dos gases ideais, dos gases perfeitos, é só um modelo teórico. E aí vem, lei de Avogadro. Iguais volumes de quaisquer gases encerram o mesmo número de moléculas, olhe bem, o mesmo número de moléculas quando medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão. Entendeu? Não entendeu? Vou traduzir para você. Dois ou mais gases submetidos a uma mesma temperatura, a uma mesma pressão e que possuem o mesmo volume, dentro desses gases possuem a mesma quantidade de moléculas. Dois gases de mesmo volume, submetidos à mesma pressão, a mesma temperatura, possui a mesma quantidade de moléculas. Esta é a lei de Avogadro. E aí vem 1 mol, que é a grandeza que vai medir a quantidade de moléculas, ou seja, 1 mol, número de moléculas, a 0 graus Celsius e a pressão de 1 atm ocupa um volume de 22,4 litros. Isso é só para que você entenda a quantidade de grandezas, ou melhor, a quantidade de constantes que pode ou não afetar o seu cálculo. Mas uma coisa eu te digo, aluno, aluna, teoria é meio caminho andado. Em se tratando de vestibular, em se tratando de provas externas, prova da escola, prova do colégio ou concurso público, teoria é meio caminho andado. Vamos lá então. Lei de Avogadro. Iguais volumes de quaisquer gases, qualquer gás, submetido a uma mesma temperatura, a uma mesma pressão, possuindo o mesmo volume, esses gases possuem a mesma quantidade de moléculas. E 1 mol a 0 graus Celsius, a pressão de 1 atm, possui 22,4 litros. E aí nós vamos para a constante de Avogadro. Avogadro também fez uma constante, ou seja, 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol possui 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, ou 6 inteiros, 2 centésimos vezes 10 elevado a 23 moléculas. Isto é uma constante que pode estar como dado na questão ou você tem que saber. Lembrando, constante de Avogadro, 6 vezes 0,2 vezes 10 a 23. 6, não 6 vezes, né? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. E aí nós podemos calcular o número de mols, que é simbolizado pela letra N, minúscula O. Número de mols, sendo a razão, a divisão entre a massa do gás pela sua massa molar. Ou seja, o M minúsculo representa a massa do gás, o M maiúsculo a massa molar do gás. A massa do gás dividido pela sua massa molar, eu tenho o número de mols. Lembrando que 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23. Esta é a constante de Avogadro. Ou eu posso determinar o número de mols dividindo o número de moléculas pela constante de Avogadro. Ou seja, o número de moléculas dividido pela constante de Avogadro, eu também determino o número de mols. Certo? Então vamos recapitular.
Gases ideais, gases perfeitos, é só uma teoria, tá bom? Que permite que possamos estudar esse tipo de matéria, esse tipo de conteúdo da melhor forma possível. E aí vem a lei de Avogadro. A lei de Avogadro traz o seguinte: dois ou mais gases submetidos, ou melhor, tendo o mesmo volume, submetidos a uma mesma pressão, a uma mesma temperatura, eu possuo então nesses gases a mesma quantidade de moléculas. E que 1 mol, de acordo com o número de Avogadro, equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Vou repetir porque eu errei. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Para calcular o número de mols, eu posso dividir a massa de um gás dividido pela sua massa molar, ou dividir o número de moléculas pela constante de Avogadro, que é essa daqui. Vou sair aqui da frente do quadro para que você, aluno, para que você, aluna, possa tirar um print dessa tela, tá bom? Ok?